Oi, bom dia! Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Fim do impasse. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, navios iranianos são reabastecidos e deixam o porto de Paranaguá. Produtores de alho aguardam decisão sobre a renovação da taxa antidumping. Caso a tarifa antidumping para o alho chinês não seja renovada, a previsão do setor é que sejam demitidos 20 mil trabalhadores até o fim do ano. Irrigação. Estudo feito pela Agência Nacional de Águas e a Embrapa indica forte tendência de expansão do uso de pivôs no Brasil. Festival do Queijo Minas Artesanal em Belo Horizonte reúne produtores de várias regiões. Essa feira está levando a gente, mostrando a gente a nossa cara, a nossa identidade do nosso queijo. E ainda a previsão do tempo. Ao vivo, a meteorologista Amanda Souza fala sobre a projeção de chuva para o início de agosto. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. Fim do impasse. Os dois navios de bandeira iraniana que estavam parados no porto de Paranaguá já foram reabastecidos e deixaram o Paraná neste final de semana. Os navios iranianos Termê e Bavand estavam retidos havia mais de 50 dias no porto de Paranaguá porque a Petrobras negava o abastecimento de combustível. A estatal temia violar o embargo comercial dos Estados Unidos ao Irã e, com isso, sofrer prejuízos. Na última quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que a Petrobras abastecesse as embarcações. O Termê zarpou por volta de 1 da tarde para Santa Catarina, onde receberá uma carga de cerca de 50 mil toneladas de milho antes de iniciar viagem para o Irã. Já carregado com outras cerca de 50 mil toneladas de milho, o Bavand partiu na noite deste sábado. O Ministério da Economia vai decidir até outubro se o governo vai manter ou não a tarifa antidumping para a entrada de alho da China. Uma nota técnica do Departamento de Defesa Comercial com mais de 200 páginas foi publicada na última sexta-feira. O documento deve embasar a decisão do governo sobre a taxação. Para os produtores nacionais de alho, sem a cobrança da tarifa, o país seria inundado pelo produto chinês e isso provocaria demissões no campo. Há 23 anos, o governo aplica tarifa antidumping para a importação do alho chinês. São US$ 7,80 para cada caixa de 10 quilos. Com a tarifa, o alho que vem da China entra no Brasil num valor que equivale aos custos de produção dos agricultores brasileiros. Mas, sem a cobrança, o produto entraria 30% mais barato, situação que colocaria em risco o setor nacional. A produção de alho no Brasil envolve 5 mil agricultores familiares e gera 170 mil empregos. Caso a tarifa antidumping para o alho chinês não seja renovada, a previsão do setor é que sejam demitidos 20 mil trabalhadores até o fim do ano. Uma decisão desastrosa dessa pode colocar em risco uma cadeia toda e ficar somente o Brasil sendo abastecido por alho chinês. A atual tarifa terá vigência até o dia 3 de outubro e a expectativa é de que ela seja renovada. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, e o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, já se manifestaram em defesa da cobrança. A decisão, no entanto, caberá ao secretário especial do Ministério da Economia, Marcos Troirro. Essa nota técnica vai ser um direcionamento da posição do governo. Além da decisão a ser tomada pelo governo federal, os produtores de alho também esperam que a Justiça pare de emitir liminares que isentam as empresas importadoras da cobrança da tarifa antidumping. Eu espero que com essa nota técnica do Ministério da Agricultura e da Economia, a desembargadora possa voltar atrás e acabar de uma vez com todas com essas liminares.
Em uma análise preliminar do documento divulgado, a Associação Nacional dos Produtores de Alho considera que o governo concorda que a não renovação da tarifa antidumping é nociva ao setor produtivo. A ANAPA disse ainda que a equipe técnica e jurídica da entidade vão avaliar com calma cada trecho da nota técnica. Agritendências, a guerra comercial entre Estados Unidos e China já prejudica grandes multinacionais. Acompanhe a análise de Silmar Miller. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, que já dura um ano, além de prejudicar os agricultores com a retirada dos chineses do mercado americano, está afetando duramente as grandes tradings multinacionais que operam no comércio internacional de grãos. Uma situação que vem se agravando por conta da previsível quebra da safra americana deste ano, seriamente afetada por condições climáticas adversas. A gigante Cargill é uma das afetadas. A empresa americana, citando dificuldades operacionais e queda nos lucros, está revisando seus planos de negócio e cortando custos. Outra grande, a japonesa Marubeni, disse nesta sexta-feira que sua unidade nos Estados Unidos, a Columbia Grain Trading, suspendeu novas vendas de soja para a China devido à queda nos volumes negociados. A China era a principal compradora de soja dos Estados Unidos até o governo do país asiático impor uma tarifa de 25% sobre os embarques americanos, em retaliação às tarifas de Donald Trump sobre diversos produtos chineses. Desde o final do ano passado, os chineses importaram apenas 14 milhões de toneladas de soja americana, menos da metade do que vinha adquirindo anualmente antes da briga entre os dois países. Existe um clima de expectativa agora, a partir da retomada das negociações entre os dois, de segunda a quarta-feira desta semana entrante, mas com muito ceticismo. Os chineses não querem voltar a ser dependentes dos rumores de Donald Trump num setor sensível como é o da sua segurança alimentar. O Brasil, enquanto isso, segue sendo o principal beneficiado da briga das duas grandes potências, com os chineses concentrando compras recordes aqui em nosso país nas últimas duas safras, e com boas chances de seguirem assim também no ano que vem. E a seguir, a previsão do tempo. Ao vivo, a meteorologista Amanda Souza fala sobre a projeção de chuva para o início de agosto. E ainda... Estudo feito pela Agência Nacional de Águas e a Embrapa indica forte tendência de expansão no uso de pivôs. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou a semana passada em queda de 0,2% e começa o dia cotado a R$ 3,77. A Bovespa teve alta de 0,2%, fechando o pregão aos 102.818 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em leve alta de 0,1% a $8,89 o bushel. E chegou a hora de conferir ao vivo a previsão do tempo. Eu converso agora via Skype com a meteorologista Amanda Souza. Oi, bom dia, Amanda, tudo bem? Olá, bom dia, Daiane, bom dia a todos. Amanda, hoje a gente vai começar aí falando um pouquinho, de São Paulo, estado que teve graves problemas aí nos últimos anos por causa do baixo nível dos reservatórios, situação que afetou inclusive os produtores aqui do estado. Este ano, Amanda, a gente pode dizer que essa situação está um pouco melhor? Está sim, Daiane. Na verdade, o mês de julho está terminando aí como o mais chuvoso dos últimos 10 anos, isso a gente falando aí do sistema Cantareira. Mas hoje eu trouxe até um gráfico que mostra os principais reservatórios aqui do estado de São Paulo. E aí estamos com os reservatórios com níveis bastante elevados. A maior parte dos reservatórios aqui de São Paulo estão chegando aí a 100%. O Cantareira está ali nos 54%, mas isso comparado aos últimos períodos já é bem melhor, lembrando aí que apesar do mês de julho, de modo geral, estar aí com o tempo mais seco em São Paulo, no comecinho do mês teve uma chuva bastante volumosa aqui no estado de São Paulo e isso ajudou a elevar bastante o nível do Cantareira. E a gente ressalta, a importância desses reservatórios aqui em São Paulo, principalmente por conta do cinturão de hortifrutis aqui em São Paulo. A gente já teve anos em que a irrigação foi bastante comprometida
comprometida por conta do baixo nível dos reservatórios. E sim, de modo geral, a gente considera que este ano, né, durante este inverno, que já é mais seco, a situação já está bem melhor aqui em São Paulo com relação a esse nível dos reservatórios, Daiane. Perfeito, Amanda. Bom, a gente está prestes aí, né, a entrar no mês de agosto. Como que deve ficar o clima em todo o país nesta virada de mês? Olha só, eu trouxe um mapinha aí que mostra a anomalia de chuva. A gente vê onde a chuva deve ficar acima, deve ficar abaixo. Isso com relação ao mês de agosto. A gente ainda está naquele período mais seco. O mês de agosto também é considerado um pouquinho mais seco. A gente já entra naquele período de transição, ou seja, já não estamos mais em El Niño, estamos naquela transição. E aí a anomalia do Pacífico vai diminuindo isso, vai mudando um pouquinho a distribuição de chuva. Claro que para a atmosfera começar a responder aí como uma possível laninha, isso demora um pouquinho mais, mas a gente já acompanha. Para o mês de agosto, pouca coisa deve mudar, ou seja, ainda teremos um tempo seco em grande parte do Brasil central, teremos chuva acima da média nos extremos, isso considerando principalmente aí Rio Grande do Sul, a faixa leste do Nordeste e também o extremo norte do Brasil. Nessas áreas, a chuva sim deve ficar acima da média durante o mês de agosto. Temos nessas áreas em vermelho do mapa, que abrange aí Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, aliás, boa parte aí do Sudeste, o estado de Goiás ainda vai seguir aí com chuva abaixo da climatologia. As áreas em branco do mapa fica dentro da média, nem abaixo, nem acima, mas já lembrando que é mesmo um período mais seco, a média climatológica já é baixa mesmo, então pouca coisa deve mudar durante o mês de agosto. Tá certo, Amanda. Muito obrigada pelas suas informações, viu? E até segunda-feira que vem, ao vivo. Até segunda que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e um levantamento histórico feito pela Agência Nacional de Águas e a Embrapa aponta crescimento da agricultura irrigada por pivôs centrais no país. Com imagens de satélite foram analisados os dados de 32 anos e a tendência é de expansão do uso desses equipamentos para a garantia da produção de alimentos. O mais completo levantamento da agricultura irrigada por pivôs centrais no país acabou de ser lançado. O estudo desenvolvido pela Agência Nacional de Águas e a Embrapa levou em conta as imagens de satélite registradas de 1985 até 2017. Em 32 anos, a área irrigada aumentou 47 vezes. A área equipada com pivôs centrais como este alcançou 1.470.000 hectares em 2017, o equivalente a 2,5 vezes ao território do Distrito Federal. Como a irrigação é o principal uso da água no Brasil, esse mapeamento dessa expansão é muito importante para orientar o planejamento e a gestão de recursos hídricos, né? E visando em última instância a própria segurança hídrica do setor, né? Esse estudo que a ANA faz, ele é de grande importância para a agricultura irrigada e para o governo, porque a gente não pode pensar em agricultura irrigada dissociada de uma política hídrica, de uma política energética. Os 3 municípios com maior concentração de pivôs no país são Cristalina, em Goiás, Unaí e Paracatu, em Minas Gerais, e possuem 2.558 pivôs em 191.000 hectares. Então, uma das funções do estudo foi exatamente identificar essas áreas que já estão um pouco mais adensadas e outras em que há essa capacidade de suporte adicional no futuro. Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo concentram 77% da área total com pivôs de irrigação. O levantamento também indica novos polos em Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A principal função do pivô hoje no Brasil, nas principais áreas produtores, é o aumento da produtividade na segunda safra. Somados com os outros tipos de irrigação no país, como por aspersão e gotejamento, o total de área irrigada no Brasil chega a 7 milhões de hectares. Irrigar é sinônimo de produção sustentável de alimento. Você reduz a necessidade de abrir novas áreas, você cria mais, você dá mais estabilidade para a produção. O estudo está disponível no site da Agência Nacional de Águas, que é www.ana.gov.br. E a seguir, Brasil deve iniciar a exportação de produtos lácteos para a China em agosto. E ainda, Festival do Queijo Minas Artesanal em Belo Horizonte reúne produtores de várias regiões mineiras. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição.
A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,7% a 4 dólares e 24 centes. Na Bolsa de Valores AB3, a cotação fechou em alta de 0,5% a R$ 38,73. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou estável nas praças pesquisadas. O melhoramento genético do gado aumenta os ganhos dos pecuaristas que cada vez mais aderem à tecnologia para melhorar os resultados do rebanho. Esta semana você vai conhecer o trabalho feito pela Genética Aditiva, que atua na seleção de animais da raça Nelore. No próximo sábado, às 10 horas da manhã, o Terra Viva transmite o 16º Mega Leilão. O remate será realizado no Terra Nova Eventos, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Serão ofertados 300 touros Nelore com alta avaliação genética. A genética aditiva está no mercado da pecuária seletiva há quase 40 anos. Atualmente conta com 3 propriedades no Mato Grosso do Sul e tem um rebanho de mais de 6.000 cabeças, sendo 3.000 matrizes Nelore em reprodução. Entre os critérios de seleção estão o programa de acasalamento genético, que busca o touro ideal para cada vaca, a precocidade sexual, sendo todas as novilhas emprenhadas dos 11 aos 14 meses, além da seleção genômica e de temperamento. A empresa avalia também a eficiência alimentar do rebanho. Um dos programas mais novos da genética aditiva é o Intergado, criado em 2018. Nos coxos eletrônicos são registrados diariamente dados de consumo e ganho de peso do animal. A meta é alcançar melhores resultados com menos alimentos. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, prevê que os embarques de produtos lácteos brasileiros para a China devem começar em agosto. Na semana passada, o governo chinês habilitou 24 estabelecimentos brasileiros para a exportação de produtos como leite em pó, queijos, manteiga e leite condensado. E neste final de semana foi realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Festival do Queijo Minas Artesanal. O evento foi aberto ao público e reuniu produtores de várias regiões do estado. Aqui o protagonista não é o risoto, é o queijo artesanal que dá o toque especial na finalização do prato. Muito bom, ótimo, ótimo. Saboroso? Muito saboroso. Maravilhoso, adorei. É o Festival do Queijo Minas Artesanal que movimentou a capital mineira no fim de semana. É uma oportunidade de negócio, da gente estar mostrando o nosso produto, que a gente tem tanto carinho, está divulgando, as pessoas estão podendo conhecer aquilo que a gente faz com tanto amor. Delícia e tradição que reuniu produtores de 7 regiões reconhecidas como fabricantes da iguaria nos moldes da certificação de origem. A gente na roça, a gente chega, faz, trabalha, bacaninha, mas essa feira está levando a gente, mostrando a gente a nossa cara, a nossa identidade do nosso queijo. O nosso ouro branco ganhou ainda mais destaque este ano em uma premiação internacional na Europa. Nem França, nem Suíça. Aqui é canastra. Para nós foi uma surpresa muito positiva, porque você divulga o produto para o mundo inteiro, sabe que é um produto de qualidade e é uma oportunidade para você tirar muitas pessoas da clandestinidade. Você vai fazer inclusão social com isso. O investimento nessa área dos microempresários, dos microprodutores, pode trazer muita gente desses 13 milhões de desempregados do Brasil para a formalidade. A cadeia toda está aqui, desde o produtor até o consumidor, mostrando a qualidade inegável dos nossos produtos. Então esse é o grande objetivo, melhorar a renda das pessoas, geralmente são produtores pequenos, para que eles vivam dignamente nas suas fazendas. Das fazendas para casa. Todo mundo lá em casa é hábito comum o queijo, né? Toda manhã ou à noite. Então a gente não dispensa o queijinho de jeito nenhum. E esse queijo está de ótima qualidade. O Jornal Terra Viva, a primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo no nosso site, tvterraviva.com.br, ou no novo aplicativo do canal, disponível no Google Play. Renata Maron vem aí com Bem da Terra, que hoje recebe o grupo Os Gonzagas. E às 11h30 tem Dia Rural. Um ótimo dia para você e até amanhã.